Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 16 do livro do profeta Isaías. O capítulo 16 ainda é um oráculo sobre Moabe. Nós tivemos o capítulo 15 falando sobre Moabe. Mas agora o 16 continua ainda um oráculo sobre Moabe. É uma situação bastante complicada em que Moabe vai pedir apoio de Judá, de Jerusalém, e esse apoio será negado. Esse apoio será negado muito pela influência do profeta Isaías. Ou seja, Moabe não vai ter, porque Moabe continua sendo um dos inimigos históricos ali dos israelitas. A gente tem que entender a história. Quando os israelitas vêm, voltam do Egito, eles entram ali pelo lado, o lado oriental do Mar Morto, e algumas tribos vão ali ficando por aquelas regiões. Moabe, mais para cima, até entrar ali por Jericó. Moabe é atribuído à tribo de Ruben. Então, só que em Moabe já existia gente morando, já existia um reino, né? Já existia um reino de Moabe, né? Então é uma situação bastante complicada, porque aí fica a tribo se estabelecendo ali. Há um momento em que eles conseguem vencer o rei consegue vencer os israelitas. A situação que agora se apresenta é o seguinte: Moabe nunca se deu bem com os israelitas, porque ali a tribo de Ruben queria se estabelecer. Mas agora Moabe está sendo ameaçada pela Assíria. Então eles estão meio desesperados. Então eles querem pedir apoio a Judá, mas Judá não vai ajudar. Judá não vai auxiliar, tá bom? Vamos lá, então vamos ver esse capítulo hoje, que é um oráculo sobre Moabe. Deixa eu te explicar uma coisa, Quero agradecer imensamente as pessoas que têm colaborado e contribuído com o canal. Eu faço esse trabalho, gosto sempre de explicar para você. Faço esse trabalho totalmente gratuito, não é curso pago, não é para você pagar mensalidade, não é para você fazer nada disso, porque eu faço isso como um trabalho de evangelização. E é o seguinte: eu quero que você aprenda a Bíblia, conheça a Bíblia e não precisa pagar nada por isso, nada por isso. Só que tem muita gente que colabora e voluntariamente. Muito obrigado, muito obrigado. Tem gente que aí ajuda o canal colaborando com qualquer quantia, então eu agradeço. Obrigado mesmo, obrigado. Se você quiser colaborar, tem esse jeito que o próprio YouTube oferece, que é aqui, entra aqui embaixo, corre aqui, vai no Valeu, põe o Valeu ali e contribui com qualquer coisa. Tem gente que gosta de contribuir pelo Pix, pode contribuir pelo Pix, não tem problema, que é esse que está aí, tá bom? Mas é importante lembrar que este trabalho aqui é um trabalho totalmente gratuito para você, para que você possa realmente aprender a Bíblia, ler a Bíblia e se aprofundar na Bíblia. Tá bom? Tá certo? Eu agradeço as pessoas que voluntariamente ajudam. Muito obrigado, muito obrigado. Isso me acaba ajudando bastante aqui no canal, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 16, um oráculo sobre Moabe. Moabe, como eu disse, Moabe vai se dirigir a Jerusalém, e Jerusalém vai dizer que não pode fazer nada por Moabe, mas, vamos lá. Enviai o cordeiro ao soberano deste país, de Selá, pelo deserto ao monte de Sião. Como as aves espantadas, como ninhada dispersa, tais serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro, cobre-nos com tua sombra, como a noite em pleno meio-dia, esconde os exilados, não traia os fugitivos. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe, sê o seu refúgio contra o devastador, até que o opressor desapareça e a devastação tenha fim, e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade, Nele se sentará constantemente na casa de Davi um juiz amante do direito
e zeloso da justiça. Aí Jerusalém fala: nós reconhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso Moabe geme sobre Moabe e todos se lamentam. Pelos bolos de uvas de Kir-Hareset, eles suspiram consternados, porque o campo de Ezebom está seco e os soberanos das nações saquearam a vinha de Sabama, cujos sarmentos atingiram o Jazer e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessavam o mar. Por isso eu choro com Jazer sobre a vinha de Sabama, banho-vos com minhas lágrimas, Ezebom e Elale, porque sobre vossa colheita e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. A alegria e a animação desapareceram dos pomares, nas vinhas não há mais canto nem vozes alegres, já não se pisa a vindima nas cubas e o grito do pisoeiro cessou. Por isso estremeço sobre Moabe como uma harpa e meu coração geme sobre Kir-Hares. Por mais que Moabe se agite nos lugares altos, por mais que visite seus santuários para orar, nada obterá. Esse é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moabe, e agora ele declara: dentro de 3 anos, contados como os anos de um assalariado, a soberania de Moabe, tão considerável, será insignificante, e dela não restará senão um débil vestígio. Este é um oráculo sobre Moabe. Vamos entender, eu já dei uma explicação antes. Moabe tem uma relação complicada com os israelitas. Lembrando que Moabe já existia o famoso reino de Moabe. Moabe é um lugar fértil, tem o rio Arnon, que é uma beleza. Moabe é um lugar que se pode se plantar e tudo dá. Muito bem. Quando os israelitas chegam, opa, que terra boa! Mas nós não vamos para Canaã? Vamos? Oh, mas que terra boa, Moabe! Vamos ficar um pouco aqui. Aí a tribo de Ruben fala: eu quero é ficar desse lado. Os outros falam: não, mas nós queremos passar do outro lado do Jordão, do outro lado do Mar Morto. Mas Ruben, a tribo de Ruben, fala: não, nós queremos ficar aqui. Muito bem, quando quer ficar ali, se depara com o quê? Há um reino de Moabe. E eles entram em luta e guerra e aquela coisa. Uma hora Moabe vence, outra hora os israelitas vencem. E aí chega um ponto que fica assim: o rei de Moabe, né? Nós temos o famoso, né? O famoso Sela, como que chama? Sela é a cidade. O Mesha, o famoso rei Mesha de Moabe, né? Tem o reino de Moabe e os israelitas vivem e convivem naquele reino de Moabe. Muito bem. Mas agora o reino de Moabe está sendo ameaçado pelos conquistadores? Sim. Quais conquistadores? Os mesmos que querem a Síria, ou Damasco, né? Os mesmos que querem Israel, os mesmos que querem Judá. Quem são eles? Os assírios. Pior que esse povo não vai ter paz. Porque depois dos assírios virão os babilônios. Mas aí eles querem, os assírios querem, o conquistador quer. Moabe treme de medo. E Moabe então vai até Judá, fala: por favor, nos ajude. Judá vai dizer para Moabe: vocês são orgulhosos, são arrogantes, e agora vai acontecer tudo isso com vocês. E o oráculo que é feito sobre Moabe é dizendo: vocês vão ser dominados, e ao cabo de 3 anos, nem mais um dia, tudo será devastado. Tudo será devastado. Muito bem, vamos lá. Vamos entender aqui alguns, porque como é um oráculo, então tem muita simbologia, né? Por exemplo, veja só, do versículo 1 ao versículo 5
é Moabe pedindo ajuda de Jerusalém, de Judá. Versículo 1. Enviai o cordeiro ao soberano deste país. Enviar o cordeiro ao soberano lá de Jerusalém. De Selá. Enviai o cordeiro ao soberano desse país de Selá, pelo deserto ao monte de Sião. Enviai o cordeiro ao soberano deste país de Selá, lá, pelo deserto ao monte de Sião. Muito bem, o que é isso? Vamos entender. O cordeiro que está se falando aqui era o tributo que se devia ser pago pago pelo rei vassalo. O que é o rei vassalo? Muito bem. Moabe tem, de certa forma, uma dependência, né, de Jerusalém, como vassalo de Jerusalém. Então, o cordeiro significava o quê? Nós queremos pagar um tributo para Jerusalém como se nós fôssemos vassalo de Jerusalém. Na verdade, aqui existe uma coisa muito interessante. Você sabia que Mexá, o rei de Moabe, ele devia pagar um tributo de lã para Israel correspondente a 100 mil carneiros, né? 100 mil carneiros. Pagava isso para Israel. Em determinado momento da história, Moabe e o rei Mexá ficaram vassalos de Israel. E aí o que eles faziam? Como um país vassalo, como uma nação vassala, eles tinham que pagar tributo para a nação que dominava. Então eles pagavam em lã, um tributo correspondente a 100 mil carneiros. Isso é lã que não acaba mais, meu filho. Mas onde está escrito isso? Segundo livro de Reis, capítulo 3, está lá escrito. Muito bem. Aqui, na verdade, então presta atenção. Moabe já era vassalo de Israel. Aqui, esse versículo 1, trata-se de uma oferenda simbólica, pelo qual os moabitas eles querem proteção de Judá. Então, preste atenção. Os moabitas já pagavam tributo para quem? Israel. Ok. Aqui nesse capítulo 16, eles oferecem uma oferenda simbólica, para quem? Para Jerusalém, Judá, pedindo a proteção de Judá. Ok? Aqui fala, aqui fala assim, olha, enviai o cordeiro ao soberano desse país de Selá. Selá, na verdade, aqui é o rochedo. Selá é o rochedo. Na verdade, esse rochedo aqui, ele, na verdade, significa as terras de Moabe. Porque Selá também significa a atual cidade de Petra, que está na Jordânia. Tá? Que fica, que é a região de Moabe, tá bom? Então, Selá é ao mesmo tempo rochedo, que é a cidade de Petra, que está em Moabe, mas também significa, sobretudo, as terras de Moabe. Então, é como se fosse um pedido de ajuda de Jerusalém, né? E, ao mesmo tempo, oferecendo um tributo, um imposto para que eles viessem proteger. 3. Versículo 3. Dá teu aviso, intervém como árbitro, cobre-nos com tua sombra, como a noite em pleno dia, esconde os exilados, não trai os fugitivos. O que é isso aqui? Vamos lá. Isso aqui Aqui está todo mundo em pânico, e pede que os chefes tomem uma decisão e procurem ajuda em Jerusalém. Então aqui, dá teu aviso, intervém como árbitro, cobre-nos com tua sombra, como noite em pleno meio-dia, esconde os exilados e não traz fugitivo. Está pedindo para que eles vão até Jerusalém e peça ajuda. Peça ajuda a Jerusalém, porque nós estamos em pânico.
No versículo 5, agora eu quero que você preste atenção. Versículo 5, preste atenção, olha que lindo. O trono se consolidará pela bondade, nele sentará constantemente na casa de Davi, um juiz amante do direito e zeloso da justiça. Muito bem. Quem é que senta no trono da casa de Davi? O rei de Judá. O rei de Judá é o único rei realmente legítimo que descende de Davi, ok? Descende de Davi. O pedido, então, de proteção é feito ao rei que senta no trono de Davi, que está em Judá. Mas, presta atenção, este versículo é um versículo messiânico. Ao mesmo tempo que ele fala da situação política que está acontecendo ali, naquele momento, entre Judá e Moabe, é um versículo que nos aponta para o verdadeiro Messias. O trono se consolidará pela bondade. A bondade, o amor vai consolidar o trono. Nele sentará constantemente na casa de Davi um juiz que ama o direito e a justiça. Quem é o juiz que ama o direito e a justiça? Que vem da casa de Davi e senta como outro rei? Jesus, né? Jesus. Muito bem. Vamos lá ainda. Versículo 6. Aqui é a resposta de Jerusalém a Moabe. Veja só. Jerusalém respondendo. Nós conhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Muito bem, Jerusalém responde para Moabe. Responde negativamente. Vocês são orgulhosos, vocês são arrogantes, né? Segundo Isaías, Jerusalém não aceita ajudar Moabe por causa de quê? Por causa do orgulho, da arrogância de Moabe. Então Jerusalém diz, não vou te ajudar. Não vou te acolher aqui. Não vou acolher vocês, porque vocês são arrogantes. Versículo 8, só para a gente entender, porque o campo de Ezebom está seco, Ezebom, né, cidade, e os soberanos das nações saquearam a vinha de Sabama, cujos sarmentos, os ramos, né, atingiram Jazer e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessavam o mar. O que é isso aqui? Vamos entender aqui. O que Sabama é? Sabama é uma cidade que está entre Ezebom e Nebo. Sabama chama a cidade. Essa Sabama, né? Sabama é uma cidade reconhecida pelos seus vinhedos e produzia muito vinho. Vinho que era exportado para onde? Para Jerusalém, para Judá. Através de onde? Através do Mar Morto. Então por isso que fala assim, os sarmentos de Sabama que passavam o deserto, atravessavam o mar e ia do outro lado. Se você atravessa o deserto, atravessa o mar, vai do outro lado, onde que você vai dar? Em Jerusalém, em Judá. Então aqui está falando de Sabama, que era grande exportadora de vinho, que ia para Judá. Versículo 9. Por isso eu choro com Jazer sobre a vinha de Sabama. Banho-vos com minhas lágrimas, Ezebom e Elale. Sabama é uma cidade, Ezebom é uma cidade, Elale é cidade, né? Tudo isso cidade aqui. E, peraí, mas eu não falei o mais importante. Porque sobre vossa colheita e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. Grito do pisoeiro? Muito bem. O grito do pisoeiro, gente, o que é? É o grito dos espremedores de uva. É importante você lembrar o costume. Quando você ia espremer a uva, como que você tinha? Você não tinha uma máquina para espremer. Você colocava as pessoas espremendo uva. E era muito comum que você cantasse ou gritasse palavras de ordem. Pá, 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 e gritando. Sabe quando o pessoal no exército vai marchar? Vai falando aquelas coisas? Os
os que amassavam a uva também tinham gritos, chamados gritos do pisoeiro, que eram gritos de guerra. Então eles diziam pá, 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 outro pá, 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 para marcar o ritmo de pisar e também como se fosse uma maneira de entusiasmá-los no trabalho. O grito do pisoeiro era conhecido também como grito de guerra, grito de guerra. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, quando fala assim, ó, banho-vos com as lágrimas, cebonha lá, porque sobre vossa colheita e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. O grito do pisoeiro, na verdade, ele é ao mesmo tempo o grito que o pessoal ia falando enquanto pisava na uva, mas também era o grito de guerra. O grito de guerra. Muito dos gritos do pisoeiro eram usados depois como grito de guerra, né? Grito de guerra. Então aqui está lembrando dos gritos dos espremedores no lagar, mas também, principalmente aqui, o grito dos guerreiros. E no versículo 14, isso aqui é o momento em que o oráculo fala, Moabe será destruída. E agora ele declara, dentro de 3 anos contados como os anos de um assalariado, a soberania de Moabe, tão considerável, será insignificante e dela não restará senão um débil vestígio. Muito bem. Como que é? Ano de um assalariado. Anos de um assalariado, também conhecido na Bíblia como anos de mercenário, significa nem um dia a mais. Ano de assalariado. Ano de assalariado significa assim, ó, é 1 ano nem um dia a mais. Essa expressão ano de assalariado que significa o ano de mercenário, né? Por exemplo, em 3 anos contados como os anos de assalariado, significa em 3 anos, nem um dia a mais, Moabe será destruída. Isso aqui é uma alusão à derrota infligida sobre os moabitas e também sobre os amonitas. Foi uma derrota terrível, infligida por quem? Por Nabucodonosor, no ano 582. Então isso aqui por quê? Porque no ano 582, Nabucodonosor vai descer com tudo. Vai destruir Moabe e vai destruir também Amon. Então os moabitas e os amonitas serão destruídos. Isto aqui, no versículo 14, é uma alusão a essa destruição em massa que vai acontecer. Et crucem domini, fugit partes adverse, vit teleu detribuiuda radices David. Aleluia.